seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que você pode acompanhar no Band News TV e também no podcast. Um anúncio de TV norte-americano dos anos 70 ficou muito conhecido no debate sobre comunicação ambiental. Na cena, um indígena aparece remando em um rio limpo. Conforme ele desce a correnteza, surgem jornais velhos, embalagens e fábricas pelas margens. A locução diz: algumas pessoas têm profundo respeito pela beleza natural deste país e outras não. Neste momento, um motorista na autoestrada joga lixo pela janela nos pés desse indígena. Uma lágrima desce pelo rosto dele. O anúncio ficou conhecido como a campanha do indígena chorando e foi, por um lado, muito criticado por transferir a responsabilidade da poluição da indústria para os consumidores, mas também foi premiado por trazer à tona a questão ambiental. Estou falando da década de 70. O detalhe é que este anúncio foi pago pela campanha Keep America Beautiful, criada pela indústria de embalagens, que advogava contra a regulamentação de reciclagem de embalagens. Como deve se posicionar o bom jornalismo frente aos problemas que assolam o mundo, a enxurrada de notícias falsas, opiniões e lobbies, vendidos como fatos ou ciência, com que todos somos bombardeados todos os dias, na sociedade e nas redações também. O que é que deve ser feito para a comunicação se desenvolver melhor e de maneira sustentável nos dias de hoje, em que somos todos produtores e disseminadores também de conteúdo? É o que vamos debater com a Maristela Crispim, jornalista e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará, fundadora da Agência de Conteúdo Eco Nordeste, a Amanda Costa, conselheira do Pacto Global da ONU e diretora executiva do Perifa Sustentável, e com a Ilza Maria Tourinho Girardi, professora titular no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande, coordenadora do Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul. Mulheres, sejam bem-vindas, muito obrigado por nos atenderem. Será um papo muito importante, muito interessante, não só para a sociedade, mas para os meus colegas também do lado de cá do jornalismo. E aí eu começo com você, Maristela, te perguntando o que tocou em você na história da comunicação, como é que essa paixão pintou aí dentro de você. Eu primeiro agradecer, né, o convite e me sentir honrada aqui de estar no meio de mulheres tão importantes para essa área da comunicação ambiental no nosso país. Bom, Pablo, faz parte de mim. Quando eu entrei no curso de jornalismo, eu já tinha isso dentro de mim. O primeiro artigo, o primeiro texto que eu escrevi, ainda como estudante de segundo semestre, foi sobre ecologia. Ao longo da minha carreira, eu fui fazendo matérias, reportagens, conhecendo pessoas. Veio um momento de virada, que foi quando eu conheci a Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, em 2002. Depois eu fiz mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, e aí eu fui me enfronhando cada vez mais por essa área e me dedicando cada vez mais às questões de meio ambiente voltadas aqui para a região Nordeste. Amanda, me conta um pouco como é que esse tema pintou para você, como é que a comunicação se tornou algo inevitável na sua vida. Bem-vinda. Obrigada, quero agradecer esse convite. Para mim é uma honra estar com vocês, essas mulheres que são referências nessa pauta, e poder ter essa oportunidade de fazer trocas intergeracionais sempre é muito potente. O ativismo socioambiental apareceu na minha vida em 2017, quando eu comecei um projeto de pesquisa na minha universidade para investigar algumas questões climáticas. Por que sempre que a gente olha para essas questões, só tem homens brancos, geralmente héteros cisgêneros, muito experientes abordando o tema, sendo que os principais impactados serão jovens, pretos, periféricos, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, enfim, essa nova geração que já vem com muita potência, mas infelizmente poucas vezes tem um acesso a espaços de fala, de compartilhamento, de planejamento, de estratégia. E aí, por conta desse projeto de pesquisa, eu recebi uma bolsa para representar a juventude brasileira na COP23, a Conferência de Clima da ONU. E aí eu me vi com 21 anos, com esse grande desafio e apaixonada pela oportunidade de não apenas participar de uma conferência global, mas de voltar para minha quebrada, porque eu sou da Brasilândia, salve quebrada,
voltar para minha quebrada e impactar positivamente o meu território. Entendendo que a crise climática é algo real, é algo tangível, mas muitas vezes esses assuntos não chegam nas comunidades, nas favelas, apesar da gente já lidar com essas questões há muito tempo. Quando a gente pensa em moradia, transporte, saúde, saneamento básico, água de qualidade, a gente já está falando sobre meio ambiente. Só que muitas vezes não está dando aquele nome chique, técnico, elitizado ou inglês, que, enfim, é a premissa desses espaços. Então, eu entendo essa missão de democratizar a pauta e comunicar com a minha geração, sempre chamando mais gente para participar dessas construções. Boa. Galera que está nos acompanhando e que é da área de comunicação já, perceba que para uma pessoa, no caso a Maristela, essa mudança começou na época da faculdade, quando ela começou a se interessar por determinados temas e foi para dentro disso. Com a Amanda, com a ideia de que falar de sustentabilidade é também ser antirracista. E já eu vou me aprofundar nessa história toda. E agora vamos à professora Ilza, porque é alguém que tem um longo caminho aí também de trabalhos feitos nessa área e que ajudou também a formar muita gente, né, professora? Como é que para a senhora esse tema pintou? Como é que a comunicação se tornou algo inevitável? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Pablo. É um prazer estar aqui com a Maristela e com a Amanda. Olha, quando eu resolvi estudar jornalismo, eu tinha assim, toda uma paixão pela natureza, porque eu fui criada desse jeito, né? No tempo que a gente tinha pátios em casa, no meio de muitos bichos, eu gostava muito disso. E depois, na faculdade, então eu queria fazer coberturas nessa área de natureza, mas assim não era algo muito consciente ainda. Mas quando eu estava fazendo meu estágio de jornalismo na TV Gaúcha, que é a RBS TV hoje, eu assisti um ato político muito importante, que foi a subida numa árvore em frente à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Um rapaz subiu na árvore para impedir que ela fosse arrancada para a construção de um viaduto. E, em seguida, para apoiá-lo, o nosso ambientalista José Lutzenberger, né, pessoa famosa da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, subiu também na árvore para reforçar esse protesto do aluno. Então, isso aí foi muito importante, porque apesar de ter tido alguma repressão policial, porque era a época da ditadura, teve uma ampla cobertura pela imprensa, e a imprensa se mostrando favorável à atitude do estudante, né, e favorável à manutenção da árvore, e a árvore foi mantida. E como é que hoje a senhora avalia os cursos dentro do jornalismo, no jornalismo, que debatem a questão ambiental? Olha, os cursos do jornalismo... Pois é, eu não sei te dizer assim muito. Eu sei que alguns cursos de jornalismo, logo que nós criamos a nossa disciplina de jornalismo ambiental aqui na URGS, que foi em 2003, o André Tegueiro criou na PUC do Rio de Janeiro. Algumas universidades, Mato Grosso do Sul, a Federal, teve um curso de jornalismo, uma disciplina, mas que ele foi depois tirado. Aqui, bem mais tarde, a Uniriter, o Roberto Vilar, criou o curso, ele foi convidado para dar aula lá, mas esse curso também foi tirado da grade curricular, ele trabalha com esses conteúdos em outras disciplinas. Então, assim, falta ainda aos cursos de jornalismo, os coordenadores, os professores se darem conta da centralidade desse tema e que ele precisa de pessoas que entendam da questão, que sejam capacitadas nessa área, no jornalismo e na área ambiental, que afinal é jornalismo, mas não é tão simples assim fazer uma cobertura de meio ambiente se a pessoa não conhecer todos os processos, o que significa a natureza e todas as conexões que cada evento tem com todos os outros, tudo que desencadeia. Então, assim, é necessário que esses cursos voltem que seja ampliado também o ensino de jornalismo ambiental. A gente estava falando há pouco que nós temos aqui essa disciplina, mas ela é eletiva, ela não é obrigatória como eu gostaria. Nós temos na pós-graduação, e lá em Roraima também tem na pós-graduação, mestrado, doutorado na Universidade Federal, um curso que também inclui o meio ambiente.
mas isso tinha que ser muito mais pelo tudo que nós estamos vivendo hoje, mas isso não acontece. Eu creio, eu já cobrei isso, que é mais uma vez as nossas entidades de classe, FENAGE, as associações de jornalistas, né, sindicatos, eles deveriam voltar a fazer campanha para que as universidades incluam esses cursos na formação. Isso aí aconteceu lá no início, no final dos anos 80, como um ato de preparação à Rio 92, quando a FENAGE fez uma reunião em Brasília, convocando jornalistas de todos os sindicatos e aconselhou que todas as cidades, né, todos os estados, aliás, criassem núcleos de jornalismo ambiental ou associações para começar a promover cursos e seminários para preparar esses jornalistas para a cobertura da Rio 92. Então, a gente precisa que isso seja feito agora, porque a gente está vivendo esse período terrível, né? Nós estamos em um momento de emergência climática, e não é só isso, né? Mas a emergência climática é aquilo que atinge a todos nós, especialmente as comunidades de baixa renda, as pessoas que moram em áreas de risco. Isso a gente chama também de racismo ambiental, né? São as pessoas mais atingidas e que elas não são contempladas pelas políticas. A gente precisa que tenham jornalistas preparados para tratar desses temas nos diversos veículos de comunicação onde eles praticam o jornalismo. A gente precisa ter esse olhar assim acolhedor e de escuta né, dessas populações todas. E isso é na formação do jornalismo que a gente aprende. É claro que eu, que sou mais velha, eu também aprendi isso em contato com meus colegas. Eu não aprendi isso na escola, né? Eu aprendi isso nas conversas com outros jornalistas, no movimento ecológico, que sempre foi muito forte aqui no Rio Grande do Sul, estudando muito com outras pessoas. E na minha própria profissão, também nos contatos com pessoas de outras áreas, que a gente comungava desse pensamento ambiental. Então, mas os cursos, eles precisam contemplar, sim. Não dá para a gente ficar fingindo que não, porque nós precisamos. Por que a economia é tão fácil das pessoas quererem ir para a área de economia ou para o esporte? A área ambiental, ela incorpora todas essas outras áreas. Sabe o que aconteceu? A senhora citou a Rio 92, eu fiz a cobertura da Rio mais 20 anos depois. Muitos dos meus colegas eram também professores, especialmente no Rio de Janeiro, a senhora citou o André Trigueiro, e também gente que passou, de alguma forma, por essas discussões dentro da sala de aula, porque eu ali não tinha nenhuma formação na área. Hoje tenho especialização, mas na época eu não tinha nenhuma formação, eu precisava aprender, e aprendi muito com os meus colegas na cobertura da Rio mais 20 anos depois. Maristela, a professora Ilza me passou um bom gancho, você também é professora. O jornalismo ambiental muda o jornalismo de maneira geral? Bom, da mesma forma que a gente anseia na área de educação ambiental, na área de jornalismo ambiental, a gente anseia que não fosse necessário esse rótulo, que todas as editorias dos jornais tratassem as questões ambientais, como a educação ambiental, se ela estivesse entranhada na sociedade, no ensino, não seria necessário uma disciplina de educação ambiental, porque, como a professora Ilza mencionou, em todas as áreas a gente pode tratar de questões ambientais, na economia, na política, no esporte, mas por essa falta de visão, por essa falta de oportunidade de conhecer mais a área, acaba sendo necessário a gente criar esse rótulo e ter esse tipo de jornalismo. Da mesma forma que a professora Ilza mencionou que os cursos, as disciplinas específicas de jornalismo ambiental começaram a partir da Rio 92, a cobertura ambiental também se fortaleceu a partir desse momento. Naquela época surgiram publicações, editorias específicas, poucas perduram até hoje, né? Depois de algum tempo elas foram diminuindo, foram acabando, algumas ainda existem,
Tem um exemplo da Eco 21, que existe desde essa época, né? Bravamente a nossa colega Lúcia Scheib está lá levantando essa bandeira há tanto tempo, e outros veículos que surgiram depois continuam nessa batalha. A agência Envolverde, do Dalmar Condes, que também faz parte da rede, como Lúcia, eu e a professora Ilza, também está aí como um dos veículos nativos digitais mais antigos da América Latina, trazendo a importância dessa abordagem para os nossos dias. Eu falei em educação ambiental, eu falei em jornalismo ambiental, porque eu vejo o jornalismo ambiental também como um papel pedagógico. Eu acho que a gente tem uma missão diante de um mundo com tanta desinformação e uma crescente onda de notícias falsas. A gente cresce a importância do jornalismo ambiental, né? A gente cada vez mais precisa de, como a professora Elza mencionou, de jornalistas com essa visão, com essa formação, para trazer essas questões para as pessoas, para o dia a dia das pessoas, para falar em coisas como racismo ambiental, que a Amanda tão bem mencionou, que é uma coisa que a tendência com o agravamento da degradação e dos problemas ambientais é que as populações mais vulneráveis sejam aquelas mais atingidas, e a gente precisa estar atento e participando desse debate, dessa discussão todos os dias. Ô, Amanda, lembrei daquele verso do Nego Drama, do kit de esgoto a céu aberto e parede madeirite, para falar sobre racismo ambiental. E aí eu queria que você trouxesse a tua visão sobre esse tema também, porque é algo que tem espaço aqui nesse programa já há algum tempo, e aí eu queria te ouvir também sobre isso. Perfeito, Pablo. E é tão importante a gente ter esses lugares para auxiliar, para falar com a nossa população, porque geralmente esses termos ficam naquele grupinho da galera que está engajada com crise climática, ou com educação ambiental, ou no núcleo acadêmico dos cientistas. Então, eu só quero ressaltar que esse espaço é importantíssimo para que a gente consiga ampliar todo mundo para esse debate. Mas, bom, o que é esse tal do racismo ambiental? O termo ele surgiu em 1981 com o Dr. Benjamin Franklin Chaves Jr. Ele era um dos parceiros lá do Martin Luther King, e naquele momento ele estava investigando por que alguns bairros negros periféricos do subúrbio dos Estados Unidos estavam sendo alvos de lixos tóxicos. Ele falou, por quê? E aí ele começou a estudar na academia ao mesmo tempo que ele mobilizava a população para se protestar, para cobrar esse acesso a direitos. E aí, quando a gente analisa o termo racismo ambiental nos dias de hoje, a gente consegue fazer uma conexão com o termo racismo climático. O termo transbordou e agora ele abrange uma outra parcela da população. Mas, basicamente, o que a gente pode entender como racismo climático hoje? As pessoas mais impactadas pela atual crise do clima não é as pessoas que estão decidindo sobre isso. Não são as pessoas que participam de uma conferência internacional das Nações Unidas. Não são as pessoas que estão no nosso Congresso, debatendo, dialogando, criando políticas públicas que vão, de fato, mitigar os efeitos da crise climática no território. Um exemplo, para que esse assunto fique um pouquinho mais palpável. Quando a gente vê uma chuva torrencial e alaga, qual que é a região que alaga? Será que é a Faria Lima, a Avenida Paulista? Ou será que é a minha, que é a Brasilândia? Esse termo também ele vem muito acoplado com o termo de justiça climática. Vocês já ouviram falar de justiça climática? Com certeza essas musas maravilhosas que estão na área há muito tempo já ouviram, já estão trabalhando nesse tema, mas grande parte da nossa população brasileira não. Quando a gente pensa em climática, a gente avalia uma relação do sul global com o norte global. Ou seja, o atual processo de desenvolvimento, ele gerou consequências. E essas consequências estão sendo sentidas principalmente no sul global. América Latina, continente africano, continente asiático. E a gente teve os nossos recursos apropriados pelos países do norte global. E agora, será que a gente tem que pagar essas principais consequências? Será que isso é justo? Deixa o questionamento.
Mas eu quero te ouvir também sobre a COP da Alemanha, a primeira que você participou, e como é que foi chegar até lá e como é que ela pintou para você também. Boa, eu participei da COP23 em Bonn, na Alemanha. Ano seguinte eu estava na Polônia, numa cidade chamada Katowice, gelada. E ano passado eu fui para Glasgow participar da COP26. Essas conferências, primeiro, o que é a COP? Conferência das Partes. É um espaço institucional da ONU que reúne sociedade civil, ou seja, acadêmicos, os zongueiros, a galera que está lá lutando pelo nosso futuro, pelo nosso meio ambiente. Reúne também o mundo corporativo, então os CEOs, a galera de empresa, dessas organizações internacionais, multinacionais, e também reúne os estados, ou seja, os países, seja na figura do primeiro-ministro, seja na figura de deputados, seja na figura de governadores, ou seja na figura do próprio presidente. Eu tive a oportunidade de participar da COP23, 24 e 26, nesse intuito de levar a voz da juventude brasileira para esse espaço de tomada de decisão, entendendo que, quando a gente fala sobre clima, a gente está falando sobre vida. E não dá mais para a gente falar de vida sem trazer diferentes atores para esse espaço. Porque senão fica um debate mercadológico. Eu acho engraçado assim, que a gente tem alguns eixos de atuação. E um desses eixos é loss and damage, ou seja, perdas e danos. E aí gera reflexão. Até dentro desse espaço a gente está pensando economicamente. Ou seja, a gente está pensando nessas perdas que a crise climática vai gerar. Será que não está na hora da gente ampliar essa concepção e trazer o debate social e trazer o debate que, de fato, vai ser ambientalmente responsável? E como que a gente faz isso? Trazendo novas... Porque se a gente só colocar CEOs na mesa, se a gente só colocar governos na mesa, a nossa sociedade é uma sociedade capitalista. Ou seja, ela é fundamentada no lucro, na exploração e na disputa. Então, para mim, enquanto jovem, muito preta, de quebrada, da Brasilândia, estar naquele espaço significa que, primeiro, eu não estava ocupando aquele espaço sozinha. Eu represento um grupo. O Perifa Sustentável, que eu criei, daqui a pouco eu falo mais sobre ele, faz parte da Coalizão Negra por Direitos. Então, quando a gente vai para pautar racismo ambiental, a gente vai para falar sobre o que está acontecendo nas nossas comunidades, favelas e periferias. Porque se a gente não ocupar esse espaço, vai ficar aquele debate embranquecido, que a gente está falando sobre carros elétricos, mercado de carbono, vamos colonizar Marte. Gente, pelo amor de Deus, vamos cuidar do nosso planeta, vamos trazer essas vozes, entender os desafios reais que acontecem, principalmente com a população mais vulnerabilizada por esse sistema que a gente vive. Maristela, vamos falar do Nordeste, da agência Eco Nordeste. Aliás, eu como leitor da agência, volta e meia eu vou lá dar uma olhada em alguma pesquisa, faço alguma pesquisa para também debater esse assunto no Band News TV. Me conta um pouco como é que surgiu a Eco Nordeste, quem forma a Eco Nordeste e o que vocês apresentam na agência. Bom, para falar sobre o que é a Eco Nordeste, eu tenho que falar um pouquinho da minha trajetória. Eu trabalhei durante mais de 20 anos, quase 25 anos em jornal impresso. Fui repórter, fui redatora, fui editora, blogueira, colunista. Tive uma página de gestão ambiental de 2004 até 2016. E em 2018 eu fui demitida. Mas no meu período de editora, que foi de 2010 até 2018, eu busquei voltar muito mais o meu olhar, não só para as questões socioambientais, mas para o Nordeste. O Nordeste também é excluído de muitos processos, em vários sentidos. E quando eu entrei na Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, uma coisa que eu percebi é que se falava muito sobre dois biomas brasileiros especialmente. A Mata Atlântica, que foi reduzida a menos de 10% da sua cobertura original pelo processo da própria colonização do Brasil, infelizmente, que não enxergou a necessidade e a importância da mata em pé. E hoje a gente tem a maioria das capitais brasileiras construída
sobre esse território que originalmente abrigava a Mata Atlântica, e a Amazônia, que estrategicamente, planetariamente, é essencial, né, que seja mantida em pé para que a gente tenha um futuro, né? Mas o que eu observava é que outros biomas brasileiros não estavam tão presentes nos meios de comunicação, não estavam tão presentes nas discussões, e entre eles o bioma Caatinga e as questões do Nordeste como um todo. Eu observava, ainda se observa hoje, é que há uma visão muito preconceituosa mesmo do território nordestino, ainda se enxerga nos dias de hoje o Nordeste ou como terra seca, arrasada, pobre, sem biodiversidade, sem cultura, sem educação, ou praias bonitas, né? Essa, infelizmente, é a visão de quem está fora do Nordeste e até de algumas pessoas que vivem nas capitais do Nordeste, que foi construída pela mídia, infelizmente. E eu me debrucei, né, de 2010 para cá muito fortemente sobre o Nordeste para mostrar coisas importantes que acontecem por aqui no campo ambiental, no campo cultural, no campo da agricultura familiar, né? Então, foram quase 50 prêmios de jornalismo que eu atribuo não a mim, mas a equipe que eu consegui construir e principalmente as histórias que a gente conseguiu contar. Eu acho que foi revelar aspectos do Nordeste que não estavam na pauta do dia a dia das pessoas, que levaram a esses resultados. E quando eu me vi desempregada, né, admito que eu imaginava que ia me aposentar como jornalista de uma grande redação, eu tomei a decisão de empreender, de criar uma agência de conteúdo voltada exclusivamente para as questões de sustentabilidade na região. Tem sido bem desafiador, né? Um processo bem complexo para nós jornalistas que fomos formados para sermos empregados, sermos empreendedores do nosso próprio negócio. Mas também tem sido muito rico esse processo. A gente tem trabalhado muito de forma colaborativa. E nesse processo, você perguntou quem é que está comigo. A gente atraiu muitos talentos, eu diria muitas, porque hoje nós somos 14 mulheres, todas ainda voluntárias na EcoNordeste. Apesar dos seus 3 anos de existência, a gente ainda não alcançou a sustentabilidade econômica, a gente ainda está buscando. Vivemos de um projetinho aqui, um edital ali, e vamos assim seguindo para ver se a gente consegue realmente tornar o nosso negócio sustentável, não só do ponto de vista dos nossos objetivos, que a gente entende claramente, mas, claro, que para se sustentar a gente tem que ter recursos financeiros também. E aí, como eu disse, hoje somos 14 mulheres, né? Já passou o homem pela EcoNordeste, mas hoje estamos nesse status, e eu acho muito legal, porque todas as pessoas que estão comigo vieram porque acreditaram, porque queriam aprender mais, queriam conhecer e queriam dar essa contribuição, né, para a nossa região e para o nosso planeta também. Bom, por conta do nosso tempo, a nossa primeira parte, nossa primeira conversa sobre comunicação, jornalismo ambiental fica por aqui. Nós teremos a semana que vem também para debater esse assunto com as nossas convidadas, a Maristela Crispim, jornalista e mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Ceará, fundadora da agência de conteúdo EcoNordeste, que ela acabou de contar para a gente como é que funciona. A Amanda Costa, conselheira do Pacto Global da ONU e diretora executiva do Perifa Sustentável. E com a Ilza Maria Tourinho Girardi, professora titular no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Rio Grande, coordenadora do Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul. E claro, a você que nos acompanhou no podcast, também na tela do Band News TV ou nas redes sociais, excelente semana pela frente e até o próximo Capital Natural.